Chegou 2026 e enquanto a Acer ainda não atualiza a sua linha Nitro, com certeza esses dois notebooks aqui na mesa vão ser muito buscados. O Acer Nitro V com a RTX 4050 e o Acer Nitro V com a RTX 4060. Isso porque eles têm um bom valor e entregam um bom custo-benefício, mas talvez surja a dúvida na sua cabeça. Vale a pena gastar mais para ir na versão com 4060 ou a versão com 4050 já é suficiente para você? Bom, é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lico, tudo certo com vocês? Tudo ótimo. Pois é, eu tava olhando no canal esses dias os vídeos que eu precisava fazer, eu falei assim, cara, por que eu não fiz um comparativo ainda do Acer Nitro V com 4050 versus o 4060? E a resposta é muito simples. Porque vocês não deixaram muito like no vídeo, ó, meus amigos, clica aqui no gostei que não custa de nada, que vai me ajudar demais, tá? Na verdade, eu tinha feito um vídeo da linha Acer Nitro V completa, esse vídeo que tá aparecendo aqui, onde eu comparei todos os Acer Nitro V que já foram lançados, né? Mas o que acontece? Vocês pediram para poder fazer especificamente um comparativo da versão 4050 versus 4060, é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Logo começando aqui, vocês já sabem que os dois são idênticos, né? Eles têm os mesmos designs, é tudo de plástico, etc. O que muda é o desenho da parte traseira. Na versão com 4060, ele tem essa tampa que puxa mais para o preto com algumas linhas vermelhas que depois ficam azuis. Já no caso da versão com 4050, essas linhas são retas, cinzas e azuis, né? Ele chama mais atenção do que a versão com 4060. Gente, é só essa a diferença de design, tá? O resto é igual. Os notebooks têm o mesmo teclado, as mesmas conexões, então nós temos numa lateral USB-A, entrada e saída de fone de ouvido e microfone, e na outra lateral, entrada proprietária para o carregamento, RJ45 de internet, HDMI, duas USB-A e USB-C, que transmite dados, imagem e também carrega o notebook. Eles são idênticos nisso. A única coisa que muda de design é que o teclado da versão com 4060 é laranja. Quando você liga a retroiluminação dele é laranja. Já na versão com 4050 é branco frio. Só isso. Não muda mais nada. Tem outra coisa também. No caso da tela, os dois têm tela de 15 polegadas IPS, mas no caso da versão com 4060 é 165 Hz, no caso da versão com a RTX 4050 é 144 Hz. Porém, tem algumas versões com 4050 e alguns lotes que saíram com 165 Hz também, então basicamente a tela é igual também, tá? Mas por que você deve estar na dúvida de qual comprar? Porque se você for olhar, pelo menos nesse momento que eu tô gravando o vídeo, tá? A versão com 4050, quando tá em promoção, você encontra por uns 4.500, 4.800 reais, mais ou menos, tá? Já a versão com 4060 varia bastante, mas quando tá em promoção, uns 5.500, 5.600 reais. Então a versão com 4060 é R$1.000 mais caro do que a com 4050. Mas para quem que é isso? Qual a diferença que faz? Bom, eu peguei esses dois notebooks, coloquei na mesa pra gente comparar, porque eles são idênticos, eles têm os mesmos processadores, tá? Aqui nós estamos falando de um i5 13420H, que é o processador mais básico que vem no Acer Nitro V mais barato, tanto com 4060 como com 4050, e os dois têm 16 GB de memória RAM, DDR5 é a mesma memória RAM, a mesma quantidade de armazenamento, só muda a placa de vídeo. Bom, a RTX 4050 versus a 4060, a principal diferença não só é a questão do clock, que a 4060 é maior, quantidade de núcleo também, mas a 4060 tem mais VRAM, que é a memória RAM dentro da placa de vídeo. No caso da 4060 são 8 GB, no caso da 4050 são 6 GB. E agora é uma discussão muito grande nesse ano de 2026, né? As memórias RAM estão caras, vão ficar cada vez mais caras, e isso encarece também as placas de vídeo, né? Então, obviamente, fica mais caro para uma NVIDIA colocar mais VRAM dentro da placa. Só que, ao mesmo tempo, os jogos estão pedindo mais VRAM. Hoje em dia, a maioria dos jogos, 6 GB até que vai no limite. Só que tem jogos que já estão pedindo 8 GB de VRAM, como é o caso, por exemplo, do Indiana Jones. Indiana Jones é um exemplo de jogo que pede 8 GB de VRAM. E você consegue abrir nesses dois notebooks aqui, tá? Só que quando você abre na versão com 4050, você tem que jogar com o gráfico tudo no mais baixo e às vezes o jogo crasha e fecha. Não porque o notebook não é tão potente, mas porque ele não tem tanta VRAM, não tem tanta memória para poder acumular essa textura e aí dá esse erro aí e o jogo crasha. Já na versão com 4060 você consegue jogar tranquilo. Isso acontece com Indiana Jones, isso acontece com Alan Wake 2, e isso acontece com qualquer jogo que você queira jogar com gráfico tudo no talo e que seja um jogo bem pesado. O que acontece? Em relação a poder bruto de processamento, os dois notebooks são bem parecidos, tá? Os dois são bem fortes. Mas não adianta a versão com 4050 ser quase tão forte quanto a 4060 se falta VRAM. Sabe o que acontece? Olha só, eu abri o Forza Horizon aqui na versão com 4050, joguei um pouquinho ali.
Com o gráfico no alto, tava tudo de boa, tava usando uns 4 GB de VRAM mais ou menos, tava rodando o jogo liso, ok. Aí eu fui fazer um teste de benchmark e coloquei tudo no Ultra, tá? Tudo no Ultra. Bom, mesmo assim, rodou bem aqui o teste de benchmark e com tudo no Ultra, a versão com a RTX 4050 pegou 92 FPS. Top demais, né? Isso mostra que a versão com a RTX 4050 ainda é capaz de rodar muita coisa muito bem hoje em dia, tá? O Forza Horizon não é um exemplo de jogo tão pesado, mas é sim um jogo recente até, né? E que roda muito bem na versão com 4050. Já eu fiz o mesmo teste na versão com 4060, também com tudo no Ultra, né? Full HD. E ele pegou 97 FPS a versão com 4060, tá? Então, um pouco mais do que a 4050. 92 FPS na 4050, 97 na 4060. Pouca diferença. Não vale R$1.000. Concordo, não vale. Mas olha só que engraçado. Depois eu refiz esse teste com os gráficos com tudo no extremo, que é os gráficos mais altos possíveis dentro do jogo. E nessa configuração, o jogo pede mais do que 6 GB. Ele pede mais ou menos 7.5 GB de VRAM. Então, a versão com 4050 não tem isso, só tem 6. Já a versão com 4060 tem 8. Inclusive, com o gráfico tudo no Ultra, a versão com 4050 já estava quase estourando a quantidade de VRAM. Quando eu coloquei tudo no extremo, olha o resultado. A versão do Ace Nitro-V com a RTX 4060 pegou 84 FPS. É um pouco menos do que quando a gente fez o teste no Ultra, né? Obviamente porque tem mais texturas, mais coisas para serem processadas ali. Porém, a diferença agora aumenta muito, porque quando eu fiz o mesmo teste no extremo na versão com a RTX 4050, ele pegou 38 FPS. Olha isso, saiu de 92 com tudo no Ultra, para 38 com tudo no extremo, enquanto a versão 4060 só perdeu 10 FPS. Isso acontece porque a quantidade de memória RAM dentro da placa de vídeo estourou no caso da 4050. Ele precisa de mais do que 6 GB. Isso acontece com muitos jogos. E eu acho que esse exemplo ficou muito bom para você entender. A versão com 4050 é um belo de notebook muito capaz para você usar para trabalhar e até mesmo para jogar quase tudo hoje em dia. Não tudo, mas quase tudo, 95% dos jogos. Mas não com tudo com gráfico alto. Tem jogos que com gráfico baixo, tem jogos que com gráfico médio. Já a versão com 4060, se você compara com a 4050 com um jogo mais básico, com gráfico médio, a diferença de performance fica quase nula. Só que quando você compara com jogos mais pesados ou com gráfico mais alto, aí que ele ganha vantagem. A versão do Ace Nitro-V com 4060 primeiro, para quem tem um pouco mais de dinheiro e quer um notebook que vai durar mais tempo, então você vai demorar para trocar de notebook mais tempo, né, porque ele já tem mais VRAM. É também para quem quer jogar jogos que estão sendo lançados agora mais pesados, como Alan Wake, como Indiana Jones, talvez até mesmo jogar o GTA 6 com uma configuração gráfica bem maior do que você vai conseguir na versão com 4050. E claro, para quem quer trabalhar com muita coisa que precisa de muita VRAM ou jogar com texturas com tudo no mais alto que dá. Isso que é a versão com 4060. É para isso, essa que é a principal diferença. Se você comparar os jogos com tudo no médio, você vai ver que a diferença é quase nada, gente. Mas quando você compara com tudo no extremo, olha isso. Enquanto um pegou 80 e poucos FPS, o outro foi para 38. Aí a diferença fica bem grande. De verdade, os dois notebooks são excelentes. Se você tá querendo algo para longevidade, é isso. Tô me repetindo aqui, já falei isso, mas é esse o ponto que você tem que pensar. Tenho dinheiro, quero longevidade, vai na versão 4060. Tenho dinheiro, mas não preciso jogar com tudo no mais alto, não quero jogar todos os jogos que estão sendo lançados, tipo Indiana Jones, Alan Wake, não preciso disso. Eu quero economizar, quero um bom custo-benefício, a versão com 4050 pode ser interessante, até porque já teve promoção da versão com 4050 por R$4.000, e aí nesse preço, meus amigos, não tem o que falar, né? Vocês viram no começo do vídeo quanto eles estavam custando, eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição, e caso você entre aqui para comprar e o preço não esteja muito bom, entra nos nossos grupos de ofertas, que o link também vai estar aqui embaixo, que a gente já mandou esse Nitro-V com 4050 lá esses dias, custando R$4.000, aí nesse preço, ele talvez seja até mais interessante para quem quer economizar, né? E claro, a versão com 4060 também, a gente já mandou várias promoções. O que você acha de tudo isso? Tem algum dos dois? Comenta aqui embaixo pra eu saber o que você acha de tudo isso, qual que é as diferenças que pra você tem no dia a dia. Se você tem o Ace Nitro-V, recomenda, não recomenda, comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto galera, valeu e falou! Eu espero que esse ano venha muitos lançamentos bons, hein?